Olá, internautas do portal Webterra, dando continuidade à série de episódios do Webterra Podcast. Hoje aqui comigo a empresária Montes Clarence, Ariane Galdino. Tudo bem, Ariane? Tudo bem. Agradeço o convite, viu, Maurício? Desde já, a gente que agradece também, é um prazer ter você aqui, tá? Gente, hoje nós vamos falar do papel do líder em tempos de pandemia e nós vamos também comentar sobre a pós-pandemia, né? Já que ela não existe mais. Então, a Ariane vai explicar pra gente como que funcionou, né? Durante esse período em que o mundo viveu aí com o coronavírus e que muitos empresários acabaram fechando, né? Suas lojas, suas empresas e outros acabaram sobrevivendo usando de várias estratégias. Ela vai explicar qual que foi usada por ela. E aí, Ari, conta pra gente quais foram as mudanças que ocorreu durante a pandemia dentro da sua empresa. Diversas, né? Mas assim, uma coisa que a gente fez até antes das lojas fecharem, que como a coisa já estava estourada no planeta Terra, então em fevereiro a gente já começou a se movimentar, sabe? Com relação a algumas coisas, observar o que a gente tinha de conta pra frente, né? Já tentar pensar na negociação com o fornecedor, buscar crédito no mercado, entender como é que ia ficar a situação com os colaboradores, porque já tinha aquele boato de que o comércio ia fechar, né? Então, assim, muitas coisas mudaram nesse sentido da gente estar mais preocupado com a reserva, né? Realmente a reserva para o empreendedor brasileiro é difícil, porque a gente tem um sócio que recebe muito dinheiro e o imposto, geralmente os impostos são altos, né? Mas, enfim, independente disso, a gente precisa ter esse pensamento de que eu preciso ter uma reserva caso algo do tipo volte a acontecer. Então, é uma coisa que nós mudamos bastante. A postura também com os colaboradores, né, com relação à maneira como a gente lidera. Então, eu trabalho, por exemplo, com temas de liderança criativa, que eu até palestro sobre, e a gente tenta trabalhar os pilares dessa liderança criativa no dia a dia com os colaboradores. Então, acho que essas foram os principais efeitos colaterais assim, da pandemia, sabe? Essa mudança de gestão mesmo, nesse sentido. Ter reserva, observar bem os indicadores, só agir com base neles, né? E resguardar essa questão da convivência com os colaboradores, que é tão importante, que a gente só funciona se a gente tiver equipe, né? Com certeza. Só pra gente entender, hoje você trabalha com qual ramo? Hoje eu trabalho com o ramo de moda masculina, né, que é a Classic Men's Club, e trabalho também com o ramo de moda de acessório, que aí é feminino, masculino, que é a Cris Joias. Eu trabalho em parceria com meu marido, nós somos sócios, né, nas empresas, nós começamos juntos nas duas empresas, tanto na Cris Joias quanto na Classic. E aí eu tenho um projeto à parte, que é um projeto que eu trabalho com mentorias. Certo. Né? Eu dei aula há 8 anos para universitários, e aí eu comecei a me profissionalizar juntamente com o Sebrae, além de outras, né, especializações, enfim, outros cursos. E aí, quando eu descobri esse tema, liderança criativa, que eu fiquei apaixonada, eu comecei a me envolver mais com o tema e fui para uma escola de São Paulo, que é a Escola Britânica de Artes e Design de São Paulo, que é EBAC, e mergulhei no tema. Então, hoje eu tenho palestrado sobre esse tema, sobre como iniciar também um negócio, né, como começar a empreender, e geralmente tem alguns trabalhos que eu faço também para transição de carreira. Ariane, e como que o líder ele influencia a sua equipe para poder, no caso, obter os melhores resultados? Então, o líder, ele influencia total, né? Assim, realmente por conta dos pilares, né, de uma liderança, que a empresa ou ela cresce ou ela sucumbe. O líder, ele tem que inspirar, né? Ele tem que mostrar para a equipe que ele tem força, que ele é estratégico, que ele sabe o que está acontecendo. Por mais que às vezes ele não consiga, né? Nós, por exemplo, temos 5 lojas físicas e uma online. Então, às vezes eu não consigo, tem loja que eu fico 2 semanas sem ir. Mas eu estou ali conversando, e nós temos os gerentes, né? Tem supervisores. E hoje nós trabalhamos com os colaboradores formando-os como líderes. Então, todos eles a gente trabalha com a pegada assim, para eles terem autogestão, autorresponsabilidade, para eles terem mais autonomia para trabalhar. Né? Mas nós temos uma base, a gente dá o direcionamento. Então, eu acho que a liderança dentro da empresa, ela vem para direcionar, ela vem para orientar, ela vem para motivar o crescimento, não só profissional dos colaboradores dentro da empresa, mas pessoal, porque esse crescimento pessoal deles vai refletir no trabalho deles dentro da empresa. Se forem funcionários
que não tem objetivo, que não tem visão de futuro, né? Que não tem um plano de desenvolvimento, esse colaborador provavelmente ele vai ser sempre mediano dentro da empresa. Né? Os mais tops dentro da empresa, né, são aqueles que têm mais visão assim, de futuro. Ah, meus objetivos são esses, eu quero isso, quero aquilo outro. Então, ele cresce dentro da empresa e lógico que o nosso negócio cresce. Né? Então, a ideia do líder é essa. Ele realmente está dando as orientações, está acolhendo, praticar uma coisa que a gente fala na liderança criativa que se chama empatia estratégica. Né? Você se coloca no lugar do outro, mas de maneira estratégica. Porque quando a gente fala em empatia, é um guarda-chuva enorme, né? E dentro desse guarda-chuva, embaixo desse guarda-chuva ali tem bondade, né? Tem solidariedade. Mas aí quando a gente puxa essa palavra para o estratégico, a gente pensa de maneira melhor estruturada. Então a gente consegue agir mais em cima da ferida, sabe? Percebe onde é que precisa de capacitação, se precisa ali às vezes de uma reunião com uma terapeuta, que a gente de vez em quando faz isso, tem caixinha de sentimentos. Os líderes né, dos vendedores e tudo estão sempre assim observando comportamentos para a gente não deixar virar bola de neve. Né? Então a gente faz feedback semanal, mensal, individual, com a equipe toda. Existe feedback também com a liderança, separado do restante da galera. E a gente tenta trabalhar com eles um plano de desenvolvimento deles dentro da empresa. Mas também observando quais são os pontos que eles têm em mente para se desenvolverem fora da empresa. Né? Porque isso é importante. Com certeza. E hoje as pessoas tentam ao máximo se destacar, né, dentro das empresas para cada vez ter um patamar maior. Tem muita gente que tem um sonho que começa ali como um vendedor e daqui a pouco já está como gerente. Então, acho muito importante o papel do líder acabar ajudando, o chefe acabar ouvindo, né, para saber se tem algum problema, se quer relatar alguma coisa, para que as coisas continuem fluindo de forma bem legal. Como preparar, no caso, os gestores para lidar com essa nova geração de colaboradores que a gente tem agora? Então, primeira coisa, a gente precisa humanizar mais os gestores, né? Nós precisamos ser mais humanizados, né? Acho que uma coisa que a pandemia mostrou, que muita gente falou assim, as pessoas vão mudar, e eu vou olhar e falar assim, acho que não. Mas é uma fé que a gente tem, né? De que a solidariedade mútua seria mais contagiosa do que o próprio Covid, né? Enfim, mas trouxe um olhar mais humanizado no sentido, assim, das necessidades das pessoas, né? Então, quando a gente fechou a loja, nós ficamos, assim, uns 3 dias meio que ficamos parados, assim, pensando assim, gente, a gente foi muito impactado, né? Por mais que a gente já estivesse lidando com isso um mês antes. Que começou em março, né, de 2020. Começou em março, mas em fevereiro eu já estava louca, porque eu tenho família que mora fora, né, amigos, e a gente já viu a situação, eu falei assim, bom, gente, acho que, né, Brasil, se a Europa está vivendo essa loucura, né, que eles têm um sistema diferenciado em termos de organização, eles não têm um SUS maravilhoso, mas tem um sistema organizado. A gente vai penar bastante. Eu já comecei a entrar em parafuso, né? E aí meu marido ficava assim, meu bem, calma, que você vai dar um troço, você vai dar um troço. Eu falei, não, nós temos que antever a situação, porque como é que a gente vai lidar com as coisas, né? E aí, nesse tempo de pandemia, para mim, assim, na primeira semana foi algo impactante no sentido, assim, de eu também me colocar no lugar dos meus colaboradores, porque eu estava ansiosa, preocupada, triste, assim, do que ia ser, porque uma coisa é você falar assim, começa a fechar, mas na hora que você fecha a porta, de fato, tá todo mundo fechado, ninguém sabe o que era o vírus. Eu lembro que eu andava, às vezes eu ia no shopping resolver algumas coisas, que a gente continuou trabalhando, eu e meu marido, né, com todos os cuidados lá, e mais 2 colaboradores também, que são braço direito, com todos os cuidados. Na época eram 4 lojas, né? E aí eu passava nos corredores, eu prendia a respiração. Eita. Eu ficava assim, vou prender, porque eu tenho medo, né? Não sei o que esse vírus é e tal. Não, mas foi bem certo mesmo. A gente ficava assim... desbaratinado. Então, por que meu colaborador, o que ele tem diferente de mim? Né? A diferença é que talvez meus problemas sejam maiores, né? Mas talvez as oportunidades que eu tenha para resolver também são maiores. Né? E ele estava ali. Será que eu vou continuar empregado? Será que eu não vou continuar empregado? Então, a gente assim, veio esse olhar muito forte para a gente, porque... Nós somos impactados como pessoas e eles são gente, né? Então, a gente precisa mudar esse conceito de gerir recursos, né? Não é a mesma coisa de gerir pessoas, né? Tanto que existe um movimento para mudar esse
esse termo de recursos humanos dentro das empresas, né? É gestão de pessoas. Pessoas não são recursos, elas são pessoas, né? Tem que ser, a gente tem que lidar com elas como pessoas. Porque naquela época muitas pessoas acabaram perdendo o emprego mesmo. Mas assim, só uma dúvida, você teve que reduzir gastos? Você teve que demitir alguém? Infelizmente, a gente teve que demitir. Na verdade, assim, algumas pessoas, foram 3 demissões. Sim. Algumas das pessoas, elas já estavam caminhando para esse processo. Né? Porque o que acontece é que a gente trabalha, como a gente trabalha muito com feedback, trabalha muito a comunicação interna, então você consegue, no meio desse processo, entender ali alguns comportamentos, sabe? E você tenta, né, levar a orientação para que a pessoa possa estar se adequando, né? Antes da contratação efetiva, a gente também tem um descritivo de funções, então a pessoa sabe tudo que ela tem que fazer, que cumprir, desde assim, cuidado com o hálito, sabe? Até assim, limpo vitrine, sabe? Um acordão mesmo, para que a gente fique, para que a gente tenha essa liberdade de dialogar, né? De comunicação, porque é muito ruim você conviver com dedos, né? Sem ter dedos para falar e ficar preocupado, enfim. Então a gente tenta ter uma comunicação transparente mesmo assim dentro da empresa. E aí já tinham 2 que já estavam um pouco caminhando, que não estavam se adaptando ao processo, né? E a liderança criativa, os pilares da liderança criativa te ajuda a entender também, né? O outro dentro desse processo. E a gente teve que reduzir. Mas foi uma coisa tão assim, que foi tão... Eu lembro que eu chorei com uma funcionária que eu mandei embora, tadinha, porque ela ia noivar. Eita. E eu lembro que eu chamei ela, porque ela era tipo... Ela estava estabelecida, morava com a mãe e o pai, né? E eles continuavam até dando mesada quando ela trabalhava e tal. Aí eu chamei, falei, ô Mari, vou te mandar embora. Você conhece a pessoa, inclusive, porque foi seu colega de faculdade. Sei. E aí eu lembro que eu falei com ela e eu comecei a chorar. Aí ela me abraçou, olha pra você ver. Ela me abraçou e falou assim, Mari, não fica assim não, é a fase. Mas vai passar. Quem sabe depois a gente começa a trabalhar junto. Então eu acho que essa comunicação amena, quando ela existe, né? E quando a outra pessoa dá lugar, porque não adianta só eu querer, né? O outro também, ele precisa se abrir para essa comunicação mais humanizada. Né? Então, quando existe isso, quando existe essa conexão, isso é uma coisa que a gente observa muito e tem prezado muito por isso, porque isso cria sinergia e o negócio avança, a coisa é menos dolorosa. Sabe? Na hora de tomar essas decisões, né? Tomar essas decisões, mas foi necessário. Foi necessário reduzir custos. Os meus custos pessoais mesmo, eu reduzi todos. Eu fiz até promessa. Eu fiquei 1 ano sem gastar com nada, assim, que eu gosto muito de comprar roupa, sapatos, essas coisas, né, de menina. E aí eu mesma fiz promessa, não fiz nada. Fiquei 1 ano praticamente sem fazer unha, sem inestética, essas coisas que geralmente eu gosto, que sou muito vaidosa. Meu marido também cortou todas as despesas dele. E assim, tudo pensando na saudabilidade da empresa. Os fornecedores, todos nós renegociamos as dívidas. O que a gente tinha de recurso, ele estava guardado para os colaboradores. Então, na nossa conta, a gente ia conseguir, durante 6 meses, manter esses colaboradores trabalhando. Se a gente ficasse fechado 6 meses, a gente ia manter 6 meses eles sendo remunerados, entendeu? Entendi, compreendo total. E qual que foi o principal aprendizado que você e seu esposo retirou no caso dessa pandemia? Foi com relação à reserva. Sim. Com relação à reserva. Tipo assim, é necessário ter reserva. Os indicadores que a gente tinha, assim, que a gente tem, né, foram super importantes. Por exemplo, eu sabia tudo que eu devia, para quem que eu devia, as datas que eu devia, a condição que eu devia. Bem organizado, né? Então, assim, os indicadores todos, eles trouxeram para a gente uma condição para a gente visualizar o cenário e gerar um planejamento, em cima desse planejamento, né, elencar as ações e tomar as atitudes. Não só os indicadores relacionados às dívidas, etc. e tal, mas, por exemplo, o cadastro dos clientes. Né? Estarmos inseridos no mundo digital foi algo que a gente viu que bom que a gente teve essa postura antes. Né? Então, a gente entende que a gente precisa estar seguro, com reserva, porque a gente precisa estar preparado para o devir, né? Então, se marketing digital existe e ele está sendo aí, a gente está sendo bombardeado, né, por várias modinhas, várias condições do marketing para colaborar para o negócio há 3, 4 anos,
Então, peraí, eu preciso olhar para esse mercado, preciso olhar para o meu cenário interno, para o meu cenário externo, porque talvez eu precise tomar algumas atitudes para eu estar, de certa maneira, equilibrada com as condições do mercado, com a demanda do mercado, né? Então, isso também para a gente foi uma lição assim, que ficou bem forte. Tipo assim, que bom que a gente tem números, a gente tem organização e a gente tem que continuar assim e a gente tem que potencializar esses nossos pontos, porque isso fez diferença para a gente continuar aberto, porque não foi fácil. Não foi fácil psicologicamente, eu comecei a tomar ansiolítico, nunca tinha tomado ansiolítico, de ansiedade, comecei a tomar ansiolítico, foi muito tenso, porque é muita responsabilidade, né? Nós ficamos com as demissões, nós ficamos com 23 famílias, eram 23 famílias. E mais os fornecedores. Então, assim, os fornecedores foram super compreensivos, porque a gente fez um acordo com eles, né? A gente trabalha a semana toda. Segunda-feira, a gente divide com vocês. Então, a gente fez uma planilha, assim, do que tinha, e a gente fez isso. Porque a gente conseguiu lidar, a gente não tirou nada do caixa, porque a preocupação era ter o dinheiro dos colaboradores, e fomos gerando, né, esse giro de caixa conforme as possibilidades foram aparecendo para nós. Então, essa organização de tudo que vocês fizeram para conseguir, né, segurar durante este tempo, você deixa como um conselho para aquelas pessoas que são líderes de grandes empresas ou até de pequenas também? Não é necessário. Eu acho que grandes empresas, elas são grandes porque elas sabem muito bem, né, que elas precisam disso, né? Uhum. Eu acho que o pequeno empresário é que necessita disso. Uhum. Hoje eu estou como presidente da Câmara da Mulher Empreendedora, né? Sim. Que é uma entidade que nasce na CI. E uma das visões que a gente leva, a gente traz para a cidade de Montes Claros, para as mulheres empreendedoras, é formar uma rede de mulheres empreendedoras para que elas possam se apoiar umas nas outras, né? Para que a gente também possa prestar um apoio para elas, no sentido de fomentar capacitações, no sentido da gente gerar movimentos para que elas possam também gerar networking e isso trazer para elas renda, né? E acima disso tudo também autoestima. Né, autoconhecimento, porque isso faz muita diferença nesse processo. Então, o pequeno, ele precisa entender que mesmo ele sendo pequeno, ele precisa pensar como se ele fosse grande. Exatamente. Então, hoje eu falo assim, qual que é a diferença hoje que eu vejo, né, nas nossas empresas, por exemplo, na Crijóis, na Classic Men's Club? É porque eu e meu marido, sócio, nós entendemos que somos uma empresa pequena, mas nós nos posicionamos como grandes no mercado. Nós vamos atrás de feiras, nós ficamos alertas ao cenário externo, mas a gente também fica ligado no cenário interno. Aproveitar as oportunidades, né, que vão aparecendo. É isso aí. Exatamente. Muitas pessoas, muito provável, que ficam se perguntando, após a pandemia, o que aconteceu, né, com os caixas dessas empresas? Teve recuperação? O processo está lento? Então, a gente vai tratar disso aqui agora com a Ariane. Você pode falar para a gente como que foi o pós-pandemia? O que a gente vê é que o mercado ele começou a reagir, né, timidamente. A verdade é essa, né? Eu nem acredito muito nessa coisa de pós-pandemia, né? Eu acho que é igual pós-modernidade. A gente está construindo a modernidade. Como é que se fala de pós-modernidade? E a gente ainda tem focos, né, pandêmicos, ainda tem gente falecendo, ainda tem gente ficando doente, internada, enfim. Mas o que eu vejo é que começou devagar, né? E o governo ele tentou colaborar com algumas ações, mas por outro lado também vieram outras ações que não foram legais, que prejudicaram as empresas em alguns sentidos, né? Mas foram criados algumas alavancas, né? Como, por exemplo, os Pronamps, que são administrados pelo BDMG, né, em Minas, inclusive é um projeto até que está dentro da CI, né, que a CI colabora para tocar esse projeto, que oferece aí a questão do giro para as empresas. Mas aí a gente vai pensar que é um projeto que oferece giro para uma empresa que já tem faturamento, né, o nome tem que estar limpo. Então você tem de certa maneira, uma burocracia para aquele pequeno empreendedor que quase quebrou. Né? Agora, esse ano de 2022, a gente consegue perceber uma retomada mais forte, né? Com a retirada das máscaras, com as pessoas convivendo mais, né, fisicamente. Então, a gente começa a ver uma retomada mais forte e consegue ver movimentos também que tomaram força durante a pandemia. Né? Movimentos assim, por exemplo, Vidas Negras Importam, movimentos relacionados à liderança e gestão de pessoas, movimentos relacionados à educação financeira.
a gente começa a ver que essas questões, elas foram trazidas para esse momento em que a gente está agora. E a ideia é que cada vez mais esses empresários pequenos, né, médios empresários, micro, enfim, que possam compreender a importância de estar atento ao mercado e as inovações que esse mercado oferece, porque a gente está vivendo agora um fervedouro de inovações, né, justamente porque existe uma retomada. Por enquanto, eu acredito que o processo está fluindo, né? Vamos ver próximo das eleições como é que as coisas vão funcionar. Nós temos essa cultura de polarizar muito, né? Assim como a gente faz no futebol, a gente vê isso refletido na política, né? Então, a gente também tem que estar atento a esses possíveis movimentos que vão vir, né? Daqui um mês, com a política um pouco mais aquecida, para a gente poder estar fortalecido para lidar, né, com a baixa de um mercado, para uma confusão econômica. No meu caso mesmo, em um dos nossos negócios, nós trabalhamos com metal, eu nem olho a bolsa cedo, mas meu marido todo dia, a primeira coisa que ele olha, ele fala, bom dia. Às vezes nem dá bom dia, olha a bolsa, bom dia. Porque é uma coisa que faz muita diferença no nosso negócio, então a gente tem que estar acompanhando diariamente, estar alerta, né? Então as pessoas, elas precisam ter essa noção, né? Quando a gente ia puxando um pouquinho para a questão da economia, né? Sim. É assim, o tiozinho lá do bairro, do supermercado, né? Ele tem que entender por que o trigo está vindo mais alto, por que ele está comprando trigo mais alto, né? Como é que ele vai fazer, então, para ele vender o pão que ele faz lá de manhã, né? Ou será que ele vai ter que substituir o trigo por um outro produto, porque o trigo vai ficar ali estocado, né? Porque as pessoas estão consumindo menos. Então, assim, são coisas que cada negócio tem sua peculiaridade e cada empreendedor tem que ter a proatividade para compreender. E se ele não consegue, ele precisa se capacitar. Aí ele vai atrás das entidades. Aí nós temos o Sebrae, né, que é uma entidade fortalecedora, que colabora. Nós temos mentores, né, temos aí consultores que entram para a empresa mesmo, colaboram bastante. Eu mesmo fui mentorada durante 7 anos, para você ver, hoje eu mentoro, né? Mas eu fui mentorada durante 7 anos dentro do meu negócio. Então, buscar as capacitações, esses webinars, né, que a gente chama que são oficinas gratuitas na internet, o Google está aí para isso. Então, nós temos que ser proativos o tempo todo e não desligar do cenário, nem de dentro do nosso negócio, muito menos de fora. Você poderia deixar, então, um conselho para aquelas pessoas que desejam empreender, tem gente que ainda é um pouco retraída, né, quanto a isso? O que você diz para essas pessoas? Então, gente, eu não romantizo o ato de empreender. Empreender não é fácil, sabe? Empreender é difícil. Mas você consegue criar estratégias para fazer de uma maneira que você consiga, pelo menos, visualizar um retorno, o tempo do retorno, né? Acho que fazer um plano de negócio é muito importante, né? O que é um plano de negócio? E aí o Sebrae pode ajudar, porque você pode jogar ali no Google, plano de negócio Sebrae. Existe um software lá, offline, né? Ou seja, você não precisa estar preenchendo ele online. Ele te obriga a fazer uma pesquisa de mercado. Então, você precisa entender seu mercado. Não só o que está fora, né? Seus concorrentes, o que o mercado está demandando, quanto você vai gastar para estar empreendendo, mas dentro, qual que é a estrutura dentro que você vai precisar? Você vai precisar de um computador? De 2? Você vai precisar de material de escritório? Quanto é que você pretende gastar com isso aí? Você vai precisar de quantos funcionários? Quanto de imposto que você acha que você vai pagar? Qual que é a sua projeção de faturamento? Qual que é a sua projeção de custos? Então, assim, não é fácil nesse sentido, porque não é só abrir a porta e vender serviço e vender produto, né? Você precisa criar uma estratégia, não só nesse sentido, né, de custos e de projeção de faturamento, mas também como que eu vou chegar nas pessoas, né? Que é um ponto muito importante, né? Como é que eu vou criar um fluxo de venda para o meu negócio, né? É pelo Instagram? É pelo Google? É um canal no YouTube? Eu vou para a rádio? Eu vou para o LED? Eu vou para o outdoor? Eu preciso juntar uma graninha e ir para a TV? Porque a gente precisa fazer uma coisa que se chama branding, né? Que é trabalhar a identidade do nosso negócio. Então, se eu abro uma portinha, pode ser uma portinha, eu posso vender bolo gostoso, um café gostosinho, que a gente ama, né? A gente ama essas coisas. Apaixonado, eu sou viciada. Você tem que ter um planejamento para isso, né? Eu vou abrir, eu preciso acompanhar quantos bolos que eu tenho que fazer, e se sobrar bolo, eu não posso ficar com bolo aqui 2 dias, o que eu posso fazer com esse bolo? Eu posso pôr esse bolo numa vasilhinha de plástico e eu posso ter um menininho para vender na porta da escola X para mim. Porque eu posso vender no centro. O menininho passa no centro e vai passando nas lojas, porque às vezes as pessoas não têm tempo de ir lá buscar, mas você pode entregar. Então, assim, eu estou dando exemplos que são básicos, parece que é o óbvio, né? Mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito, mas muitas vezes quando a gente está no turbilhão,
né, ali no olho do furacão, do empreender, muitas coisas nos passam despercebidos, porque muitas vezes a gente ignora que precisa capacitar, a gente ignora que precisa conhecer os indicadores, né? A gente ignora que empreender não é nada romântico, é lindo, é gostoso, você vê o resultado, você fala, puxa, eu mesma, eu sou suspeita, porque eu sou orgulhosa não só das coisas que meu marido e eu conseguimos construir até agora, mas de vários amigos, de várias pessoas que a gente vê assim, fervilhando de ideias, inovando e dando certo. Então é muito legal. O sentimento é muito bacana, o sentimento de autonomia, né, de você estar buscando e você estar construindo, mas que seja de uma maneira estruturada e não romantizada. Eu vou abrir um negócio, o que é um negócio? Gente, é um mundo de informações. E aí esse plano de negócio lá do software do Sebrae, ele pode ser um auxílio. Ele pode ser um dos auxílios, né? Porque existem N auxílios, mas o empreendedor ele tem que... Muitas coisas que fazem diferença, né? Muitas coisas fazem diferença. Exatamente, igual essa questão do bolinho mesmo que você destacou aí pra gente, com certeza faz uma diferença na vida do empresário ou dessas pessoas que vão ainda tentar empreender e não tem ainda essa coragem, essa garra. Isso aí. Gostaria muito de agradecer, tá, a sua participação aqui com a gente neste episódio do Webterra Podcast, dizer que foi um prazer, informações super importantes, né? Eu que agradeço, gente. Eu faço questão de compartilhar, né? Eu tenho um Instagram, que é o Ariane Galdino _Reinventa, que foi criado no início da pandemia, porque tinha uma demanda das pessoas perguntando como é que vocês estão fazendo e tal, e a gente começou a dividir algumas coisas nesse Instagram. E aí eu me tornei embaixadora do Sebrae delas, né? Para estar palestrando, levando também, compartilhando esse conhecimento, porque um dia eu busquei, né? E eu fui abençoada com muitos que compartilharam conhecimento comigo, né? E eu acho que vale muito a pena. E hoje a gente tem a Câmara da Mulher Empreendedora, que é uma entidade que está aí para fortalecer as mulheres, e temos a CI, né? Porque a Câmara, ela nasce da CI e a CI abraça a Câmara. Então a Câmara da Mulher, ela faz o quê? Ela potencializa aquilo que a CI já traz muito potencial. Porque a CI, ela traz muito potencial para a nossa cidade, né? Ela colabora muito para a gente fechar negócio, gerir negócio, ela vai lá no governo e fala, oi governo, ó, vem aqui, olha pra gente aqui, olha aqui para Minas Gerais. Então assim, a gente precisa também valorizar essas entidades que se importam, né, com o crescimento regional e de maneira sustentável. Então é válido a gente compartilhar todas as informações que a gente puder, é válido dizer para as pessoas, olha, existem entidades aí que vocês podem procurar, não se desesperem, mas assim, busque conhecimento e se capacite. Então, obrigada por me permitir também compartilhar, né, com as pessoas e também com você aqui o que eu aprendi até aqui.